Olá, bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Esse caso é um caso tranquilo, um caso classe 1, mas o que torna esse caso legal é que ele é limítrofe para biprotusão. Então, eu vou ter que decidir junto com o paciente como é que eu vou tratá-lo. Então, se ele se incomoda com o perfil, eu vou tratar ele como um paciente biprotuso, fazer extração, melhorar esse perfil dele e fechar o resto do espaço com mesialização de dente posterior. Se ele não se incomodar com o perfil, eu vou poder fazer um pouquinho de desgaste interproximal, melhorar um pouco a inclinação dos incisivos para não perder a guia anterior e terminar o caso sem grande mecânica. Legal? Então, vamos lá ver como é que a gente terminou essa história. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do Diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Bom, então vamos examinar esse caso clínico. Um paciente que parece ter uma face equilibrada, né? Um paciente novo, tem um histórico de tratamento anterior, tá? Mas um crescimento ali sem grandes alterações, sem grandes problemas, vamos dizer assim. A hora que a gente analisa a face dele, o que vai chamar mais atenção? É que esse paciente ele tem um predomínio de crescimento horizontal sobre o vertical. Então a gente vai falar que esse paciente ele é dólico cefálico ou dólico facial. Já na análise da foto de perfil, a gente consegue ver os terços relativamente bem equilibrados, mas o terço inferior parece que está mais protruído, né? Então parece que esse paciente tem uma certa biprotusão. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi o ângulo da linha queixo-pescoço, tá? Não sei, né, mas parece muito que o paciente está com o queixo para frente. Então, a gente vai confirmar se eu tenho algum tipo de alteração nessa mandíbula pela cefalometria, ou se não, examinar esse paciente no consultório, tá? Então, a gente pode tomar algumas decisões agora de diagnóstico, mas a hora que o paciente estiver frente a frente ali com o consultório, para quem gosta de usar mais a análise facial, confirmar isso, tá bom? Só pela foto aqui, parece que a gente tem algum tipo de alteração aí, não parece que está muito legal. A hora que eu traço as linhas, a gente parece ter os terços equilibrados, né? Ali na foto de frente, apesar que o terço inferior parece estar um pouquinho aumentado em relação ao terço superior e médio, tá? Mas ele é muito braque, né? Ele tem um rosto bem quadradão. Eu acho que isso a gente também não vai levar em consideração para o nosso diagnóstico. E ao passar das linhas ali, ó, o padrão facial dele, né? O padrão de perfil desse paciente é um padrão 1. Olha só, a linha que sai lá da glabela, a linha que sai de subnasal e o mento bem posicionado entre essas duas linhas. Então, um padrão 1 de face. O que vai confirmar na parte da análise dental. Então, ó, relacionamento entre a arcada superior e a arcada inferior parece estar muito bom, né? Eu tenho classe 1 molar, classe 1 pré-molar e classe 1 canina dos dois lados, basicamente, né? Além da linha média tá bem justaposta, tá bem certinha, tá? Então é outra coisa que não vai chamar a nossa atenção, pelo menos.
Na panorâmica, também nenhuma alteração, assimetria. O que chama um pouquinho de atenção é a convergência das raízes dos incisivos superiores. Normalmente, os incisivos superiores, eles têm as raízes divergentes, né? A raiz, ela tem uma angulação negativa, quer dizer, a raiz está apontando para distal. E aqui nos incisivos, principalmente nos laterais, elas estão apontando para mesial, elas estão com uma angulação positiva. Isso acontece muito quando usa-se aparelho em criança, né? Isso é fisiológico. Para dar a guia canina, para o canino vir para a posição, os incisivos, né, acabam adotando uma posição de angulação mesial das raízes, né, ou angulação positiva das raízes, e na verdade não é nem eles que adotam, é o canino que vem baixando e vem empurrando essas raízes para uma angulação positiva, tá bom? Então, se você for tratar criança, já sabe, tem que pegar e abaixou os dentes, estão na posição, estão tudo certinho, vamos ver se a gente recola esses bractes para colocar numa posição certa, tá bom? Nesse caso já, o que eu tenho que me preocupar? Na hora da colagem, levar em consideração que essas raízes estão para mesial, né? Estão com uma angulação positiva e colar esses bractes da melhor forma possível, certo? Na teleradiografia, né, por mais que eu falei ali, né, do ângulo, da linha queixo-pescoço, a própria linha da mandíbula parecia estar curta, mas ele tem uma mandíbula razoável, hein? Olha como ele tem uma mandíbula grande, né? Ali enganou bem a gente nas fotos. E a protusão do terço inferior, aí sim, dá para a gente examinar bem aqui, ó. Olha como parece que eu tenho uma inclinação até que grande do incisivo superior, tá? Então parece que a mandíbula cresceu um pouquinho mais e parece que a maxila se compensou com isso, né? Vamos ver o que a gente consegue confirmar na cefalometria. Então, cuidado com o que a gente interpreta, né? Muitas vezes a gente vai ali no afã de interpretar, olhar a imagem e muitas vezes a gente se complica com isso. Então, cuidado quando for fechar um diagnóstico. A gente sempre fala isso, acaba se tornando um pouquinho repetitivo, mas eu não consigo fechar um diagnóstico de um paciente sem ter números, né? Sem eu saber exatamente o que está acontecendo, sem ter uma cefalometria do meu paciente. Então, a mesma coisa que um médico, né? Ele pede ali os exames e os exames vão apontar o quanto a gente tem de glicose no sangue para decidir se a gente tem um risco de diabetes ou não. Então, cuidado, né? Só olhando ali para o paciente e querer fechar um diagnóstico só pela face, eu acho que é um pouco complexo. Eu falo porque eu já me enrolei em alguns casos, né? Eu já não finalizei os casos da maneira que eu queria por tentar fechar o diagnóstico só na face, tá? Não é crítica, quem quiser fazer, maravilha. O que a gente está tentando aqui aumentar um grande número ali de casos clínicos, discutir e mostrar que a gente tem um certo padrão de diagnóstico e com esse diagnóstico que a gente trabalha. Então, quem quiser usar face, usar qualquer outro tipo de coisa, tranquilo. Eu só quero mostrar para vocês o jeito que eu ensino, né? A gente está dando aula aí há mais de 10 anos, e o jeito que eu faço no meu consultório. Legal? Então vamos dar uma olhada na análise cefalométrica. Então olha lá, ó, FNP, padrãozinho, né? Tá 88, tá com 86.
O NAP, índice de convexidade da face, 4. Então a gente tem um perfilzinho um pouquinho mais convexo. E o SNA, 81. É relevante? Não, mas eu tive uma certa compensação do incisivo superior, né? Então pode ser que essa maxila está um pouquinho para trás e o incisivo foi para frente? Pode ser, né? Então, se a maxila está mais para trás, a língua consegue jogar mais esse incisivo para vestibular, né? A língua ficou apertada ali, jogou? Pode ser. Vamos examinar toda a documentação para a gente fechar um diagnóstico mais preciso. O SNB, legal, ó, tá padrãozinho, precisamos ver a rotação dele, tá? E o ANB de 1. Então, ó, eu tenho um pouquinho de desenho aí de uma mordida de topo, né? Se fosse 0, eu ia ficar mais preocupado, ia ser um topo a topo esquelético, não ia ser tão legal. 1 grau, mas vou classificar, tá bom? Vamos levar isso um pouquinho ao pé da letra. O SND, o D é o posicionamento da mandíbula também em relação à base do crânio, tá? Também a gente tem padrão ali, pelo menos bem perto disso. Vamos ver agora o crescimento vertical do paciente. NSGN, equilibrado, né? Então o eixo Y não mostra nenhum tipo de rotação, nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Então olha que legal, a gente viu um crescimento, né? Um predomínio de crescimento horizontal nesse paciente. O que a gente poderia imaginar? Puxa, ele é braque, pode ser uma mordida profunda esquelética de repente, né? Pode ser que ele tenha uma diminuição ali na FAI, né? Tem tanta coisa que a gente poderia imaginar, e a hora que a gente olha ali, pelo menos os dados iniciais da cefalometria, está me mostrando que não, que o crescimento dele parece que está bem equilibrado. Plano oclusal com base do crânio também está equilibrado, base do crânio com plano mandibular, pouquinha coisa aumentada, tá? Bobeira, 2 graus. E plano mandibular com plano oclusal também equilibrado. Bases apicais. Incisivo, ó, tem um relacionamento ruim, né? Então o ângulo está fechado. Então provavelmente eu tenho alguns dentes vestibularizados aí. E a hora que a gente olha o incisivo superior, foi o que a gente conseguiu analisar ali olhando a teleradiografia, olha só. Era para estar 103, eu tenho 115. Quer dizer, eu tenho uma vestibularização do incisivo superior. E até que bem razoável, hein? 12 graus. 1 ponto NA, 22 para 34. Então, também está vestibularizado em relação à maxila. E a gente viu a maxila um pouquinho diminuída, né? Um traço NA, ele está protruído também, tá? Então, além de vestibularizado, ele está protruído. O incisivo inferior também está vestibularizado. Então, parece que eu estou tendo, né, um desenho ali de uma biprotusão, tá? Provavelmente uma biprotusão mais dentária do que outra coisa. Um traço NB, 8 milímetros, um NP 8 milímetros, um órbita também, ó, mostrando vestibularização, e um linha -7. Perfil, né? Tecido mole, olha lá, o HNB bem posicionado, a gente viu, né? A hora que eu olho ali na foto de perfil do paciente, ele realmente parecia que estava bem posicionado, parecia que não tinha grande coisa. Mas o H nariz, ó, aí eu já tenho uma certa diferença, tá? Então, bastante até, né? Era para estar de 9 a 11, eu tenho 0. A parte de mento ósseo, de 0 eu tenho mais 1, e eminência de 8 eu tenho 4, tá bom? Então, ó,
não vai dar para abusar muito de inclinação. Vamos falar que ele tem uma sínfise relativamente estreita, tá? Triângulo de Tweed, FMA de 25 eu tenho 24, então também me mostrando um crescimento relativamente equilibrado. O FMIA 57, então vestibularização do incisivo em relação à base do crânio, em relação ao plano de Frankfurt, desculpa, e o IMPA, então inclinação do incisivo inferior em relação ao plano mandibular, também aumentado. Vamos ver a nossa cefalometria, né? Então a gente teve bastante dados na USP, um pouquinho, não chega a ser conflitante, né? Às vezes 1 grau para cima, 1 grau para baixo, eu não vou chamar de conflitante, mas eu vou chamar de não conclusivo, né? Muita informação e ao mesmo tempo dificuldade de fechar o diagnóstico. Então vamos dar uma olhada aí no que a gente consegue achar nas medidas que a gente mais gosta. Então olha só, eu tenho um incisivo superior vestibularizado, né? A USP tinha falado isso para a gente e deu uma pequena diferença. Eu medindo deu 109, a radiológica medindo deu um pouco além disso. Na parte de ângulo goníaco, ele deu equilibrado, tá? Também a USP teve hora que jogou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, também deu equilibrado, e o incisivo inferior, o IMPA, que deu 97, tá? Então, vamos falar assim, eu tenho um paciente limite entre classe 1 esquelética e biprotusão, tá? Então, esse paciente, eu vou ter que decidir ali como é que eu vou tratar ele. Ele é classe 1 ou ele é biprotuso? Mas, poxa, como é que eu vou decidir isso, né? Na verdade, eu vou decidir esse tratamento pela queixa do meu paciente. É conversar com o paciente. Vamos ver com ele o que incomoda ele. Por exemplo, ele é um paciente que chega no consultório sem uma queixa muito grande de apinhamento. Ele não tem uma queixa grande de apinhamento. O caso dele está relativamente certinho, ó. Tem pouquinha coisa, de repente um dente que escapou ali um pouquinho, mas caramba, ele não tem praticamente nada. Então, qual que é a queixa desse paciente? O que está acontecendo para ele vir procurar a gente? Então, vamos conversar. Ó, o que você acha? Você acha que você está um pouquinho mais bicudo? Você acha que não? Você se olha no espelho, o que está acontecendo? Porque, de repente, a queixa do paciente é exatamente essa. Ah, eu estou achando que eu estou um pouquinho mais bicudo, né? Provavelmente ele tinha um pouquinho mais de apinhamento no tratamento anterior e dissolveram esse apinhamento para vestibular, levando isso em consideração que a gente vai fazer o tratamento, tá? Então, sempre conversar ali com o paciente e tentar acertar o nosso tratamento com a expectativa do paciente. Porque também se ele chega para mim e fala, olha, eu quero uma mordida de topo, como às vezes acontece, né? Às vezes o paciente acha que o correto é uma mordida de topo a topo, e não é assim, né? A gente tem uma caixa e eu tenho a tampa da caixa, então eu tenho que fazer isso se encaixar perfeitamente, não é de topo a topo. Então, se eu não vou conseguir chegar na expectativa do meu paciente, muitas vezes eu nem começo o tratamento, tá? Ou se às vezes a queixa dele é uma coisa muito impossível, né? Então, o que seria uma sequência mecânica? Então, a gente vai fazer a sequência do mecânica e a sequência do nosso tratamento de acordo com a queixa do meu paciente. Então, olha lá, ó, o paciente ele tem queixa do perfil. Ah, não, doutor, eu acho que eu sou muito bicudo, né? Olhando aqui o meu perfil, olha aqui a foto, ó, tá vendo? Eu estou muito bicudo, a hora que eu sorrio, o meu lábio superior sobe muito, eu acabo mostrando muita gengiva, eu mostro muito os dentes.
Às vezes o paciente tem esse tipo de queixa, né? E aí, como é que a gente vai tratar? Bom, tratamento de paciente biprotuso, sempre como protocolo a gente vai fazer as 4 extrações. Mecânica, como a gente já falou em vários outros casos, é sempre a mesma. Tiro os 4 prés antes da montagem do aparelho, gosto de montar o MBT, ligo e nivelo. Sequência de fios, a sequência que vocês quiserem. O que a gente deixa aí como sugestão é 14, o 16 mais o 14, então são os 2 fios no mesmo slot, para eu ter um preenchimento desse slot no sentido horizontal. Consigo melhorar rapidamente a rotação dos dentes e aí eu já consigo entrar em toda a sequência de fio retangular. Então eu chego no fio 19 por 25 muito mais rápido. Cheguei no fio 19 por 25 de Naitai, vou entrar com o fio 19 por 25 de aço, que é o fio que a gente vai chamar de mecânica, tá? É o fio da mecânica que a gente vai fazer. Qual é a mecânica? Principalmente achar classe 1 canina. Achei classe 1 canina. Como que vai fazer? Se o paciente, né, como a gente viu ali, ele tem algo em torno de 97 de IMPA, a hora que você extraiu antes e começa a passar os fios, o fio retangular, tanto o 17 por 25 como o 19 por 25, já vai começar a lingualizar esses dentes. Então, a hora que você entrou com aço, esperou ali um mês, você vai ver que os incisivos inferiores já vão dar uma bela desinclinada. E aí? Vou retraindo o superior e o inferior, o superior e o inferior, até achar classe 1 canina. Achei classe 1 canina. Como que eu vou fechar o espaço remanescente? Vou continuar retraindo? Não. Você vai mesializar os dentes posteriores. Vai mesializando até encostar no canino. Então, encostou o segundo pré no canino, acabou a mecânica. Certo? Então, é um tratamento relativamente simples. Cheguei em classe 1 canina, mesializei os dentes posteriores, acabou o tratamento. Certo? Então, fácil e tranquilo. Apesar de ter extração, né? Se a gente sabe como lidar com a extração, o tratamento sempre vai ser muito tranquilo. E se o paciente não tem queixa do perfil? Ah, não, doutor, eu vim aqui porque eu tô com um pouquinho de giro, eu quero só melhorar um pouquinho, não quero extrair dente. Eu posso fazer esse tipo de tratamento? Pode. Pode por quê? Porque você está próximo dos 97 graus. Se você passar dos 97 graus, o que vai acontecer? Sua guia canina e a sua guia anterior vão ficar muito pobres, tá? Então, quando o paciente fizer a protosiva, ele não vai desocluir dente posterior. E aí você pode gerar problema periodontal, você pode gerar problema na estrutura dental, as restaurações começam a quebrar, você pode gerar problema de articulação temporomandibular, tá? Então, esse é o problema, a gente nunca vai passar de 97, porque se eu passar de 97, eu vou ter uma guia anterior e uma guia canina muito pobres. Legal? Então, ó, o paciente está com queixa mínima. O que eu vou fazer? Desgaste. IPR, né? Redução interproximal. O que eu gosto de chamar de ministração. Meu protocolo. Eu sempre gosto de fazer desgaste na distal do canino, tá? Então, principalmente canino inferior ali, é onde a gente vai fazer o maior volume de desgaste. Por quê? Porque não influencia estética, tá bom? Segundo maior lugar, na distal do incisivo lateral inferior. Também, normalmente, é a face mais volumosa ali dos incisivos. Então, distal do incisivo lateral é onde a gente vai fazer mais desgaste. Ainda preciso, aí eu vou diluir o máximo possível entre os incisivos e a mesial do canino, tá bom? Então, ó, IPR, isso regra para alinhador também. Sempre distal de canino, é a região que eu mais vou preferir fazer, distal do incisivo lateral,
inferior e aí diluir o máximo possível, tentando reduzir o mínimo possível do diâmetro mesodistal desses dentes, tá bom? Piso IPR, alinhamento e nivelamento, sequência mecânica também. Não preciso, né, chegar no fio retangular. Alinhou e nivelou, tá tudo bonitinho, resolveu a queixa principal do paciente, acabou o tratamento, tá bom? Então é um tratamento assim, sem grande problema, sem grande dificuldade, bem tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da forma que eu gostei. A gente tem se divertido muito fazendo esses casos clínicos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e até um próximo caso.